você está fazendo aqui, hein? Eu sei o que você está fazendo aqui. Você está buscando conhecimento, você está buscando aprendizagem, você está buscando transformação de vida? Pois olha, eu acho que não é coincidência esse povo ter caído exatamente aqui nesse canal, nessa hora, porque aqui é o FitoCast e no FitoCast nós trabalhamos com tudo que interessa para o ser humano. A gente trabalha com aquilo que é voltado para a arte, para a ciência, a gente trabalha com filosofia, a gente trabalha com medicina, a gente trabalha com nutrição e hoje a gente vai trabalhar com biologia. E, gente, vamos combinar. Pensa num cara que tem um carisma, que tem uma didática nesse mundo. É esse professor que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes de chamá-lo, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso co-host, melhor co-host do planeta. Valeu, obrigado. Fiquem nesse canal, porque aqui é o único canal que tem um efeito adverso, que é melhorar a sua saúde. E seu conhecimento, seu aprendizado e detalhe. Toda vez que a gente fala sobre essas coisas aqui, eu fico pensando como é que eu trago mais disso para minha família? Como é que a minha vida não teve um podcast assim para ficar enchendo de mais conhecimentos? Porque, gente, vamos combinar, né? É muito mais informação do que ligar a televisão e ficar vendo série, novela. Vamos fazer que você gosta. Vamos fazer uma coisa de útil. Né? Professor Samuel Cunha, cara, prazer, você não faz ideia do prazer e da satisfação que eu tenho de ter você aqui. Eu falei em off para você antes, você é um velho amigo meu, você só não sabia disso. É recíproco. Porque eu já te ouço há muito tempo. Eu também sou professor, a minha primeira graduação é em filosofia, então eu já ouço você há muito mais tempo do que eu mesmo produzo conteúdo. Uhum. Então, quero dizer a você que você é um cara super, mega, ultra bem-vindo aqui. Eu fico muito feliz e o convite, eu já chego aqui, um cheiro agradável, né? Com um ambiente cheio de verdes e muito bem recebido. Acho que vamos fazer um bate-papo bem legal aí, conversar sobre biologia, sobre plantas, E vou aprender também algumas coisas aqui, que é o que é mais importante, né? Esse é o melhor ponto, cara. Eu sempre falo pro Indrigo aqui que as nossas quintas-feiras, elas nunca são, assim, monótonas, porque a gente sempre tem aprendizado e é isso que motiva muitas vezes o podcast e, é claro, como a gente está fazendo isso daqui também de maneira totalmente... sem nenhum tipo de interesse econômico nem nada disso, a gente está doando o nosso tempo. Eu espero que você possa fazer a tua inscrição, já ativa o sininho aí embaixo e eu já vou deixar as redes aqui do Samuel também aqui embaixo para você seguir. Eu acho muito pouco provável que você não o conheça ou que você não o siga, mas ainda tem alguns milhões de brasileiros que podem chegar a você, né? Meu amigo, por que rede social? Cara, como que você foi cair nesse mundo, velho? É uma pergunta, eu tenho... Na história da minha vida, assim, quando eu era adolescente, eu gostava muito sempre gostei de produção e tal. E na época, eu me lembro que tinha um gravadorzinho de fita, fazia entrevista com fita. Na época não tinha os TikTok, hoje a gurizada tá com o celular e tá se divertindo. Só que daí isso foi amortecido, né? A gente foi estudando. Quando eu chego na faculdade, nunca me esqueço, tô lá estudando, cara, respiração celular, doideira. Coisa eu acho interessantíssima, mas que ciclo de Krebs e... sei lá, enzima pra cá, enzima pra lá, eu apavorado assim com os livros abertos, e um colega meu, via MSN na época, né, o extinto MSN, mas olha aqui, mandou um vídeo de um professor no YouTube chamado Dorival Filho, isso estamos em 2009, né, eu assisti o vídeo dele e falei, tia, que legal isso, cara, o cara tá explicando de uma forma muito simples, muito didática, um processo que é complicado, e ali me deu uma sementinha, porque eu já entrei pra faculdade falando, quero ser professor, eu falei, bom, vou começar a gravar. No entanto, eu só consigo começar a gravar em 2015, porque na época, sei lá, não gravava bem. Pô, em 2009, o celularzinho, quando tirava a foto, era horrível, né? Então, sem áudio. Então, as possibilidades que a gurizada tem hoje aí de gravar, nós não tínhamos na época. Aí eu sempre fiquei com aquela ânsia, vou gravar, vou botar minha didática, que eu imagino como educação na internet, né? Enfim, para ajudar outras pessoas. E nem na época, nem imaginava que isso poderia se tornar algo profissional, né? Curso e tal, e YouTube, tudo junto, né? Aí quando chega 2015, aí eu caso, no final de 2014, mudo para Curitiba, minha esposa é bióloga também, ela vem fazer doutorado aqui, eu falo, tia, agora vou em Curitiba dar aula e abrir o canal, por quê? Com dinheiro do casamento, na verdade é o seguinte, a gente ia casar, ia dar móvel, não, dava o valor em dinheiro, aí a gente comprou os móveis e compramos uma câmerazinha. A partir dali, eu comecei a gravar. E olha, os primeiros vídeos, sim, eu olhava, a gente não se gosta, quando a gente é que nem quando a gente assiste, né? Atende o telefone, eu mando um áudio hoje no WhatsApp.
Quando tu vai escutar o teu áudio, tu fala, pô, essa é minha voz, né? Porque a gente se escuta um pouco diferente e estranho. Então é a mesma coisa com o vídeo. No início, hoje eu tô calejado, a gente depois de um tempo se olha e fala, não, é isso mesmo, esse sou eu, e aí vai. Eu comecei a produzir vídeos, comecei a pegar gosto pela coisa, o canal começou a crescer, as possibilidades começaram a surgir, e hoje a gente chega no Brasil inteiro, tanto pelo YouTube, Instagram, e meu público principalmente é o início da universidade, né? A gente vê que muitas pessoas entram às vezes na universidade com um ensino médio, infelizmente muito fraco, né? A gente sabe que tem essas lacunas de educação no Brasil. Então eles vão e recorrem às minhas aulas, que são na 90% de ensino médio, né? Algumas eu me aprofundo um pouco mais, que eu fiz mestrado em parasitologia ainda. Então, nessa parte, eu sempre tento me aprofundar um pouco mais, mas, no geral, meu canal é de ensino médio, pré-vestibular, Enem. Então, a gente tem alunos que vão desde o final do ensino fundamental até início da faculdade, aí, e de todas as idades, que é interessante, né? Percebi que você é um cara ali mais de 35 anos. Um pouquinho. Você sabe qual que é a diferença do pessoal acima de 35 e abaixo de 35? Que o acima de 35... as besteiras da adolescência não ficaram gravadas em celular. É bem isso. Não, tu sabe que eu estava lendo uma pesquisa sobre... uma notícia aí, que era o seguinte, os jovens hoje, pode perceber, eu vejo pelos alunos ali, eles não estão colocando fotos como a gente colocava no início, porque eles já perceberam, essa nova geração que está vindo aí, que... é a vida hoje, está nas redes sociais. Quando surge lá essas redes sociais, a gente começa a subir tudo. O que era Orkut na época? Depois Facebook. Facebook era muito diferente do que é hoje. Então a gente jogava fotos, tu pegava ali a câmera, jogava 30 fotos de uma vez. Hoje não é uma foto, a gente vai, vou pensar no melhor ângulo, a gente tira 30, 100 fotos para postar uma, duas. Mete um filtro. Um bom filtro, né? E hoje tem aplicativos que os caras mudam o rosto. É um troço assim, que daí eu já acho que é um pouco exagerado, né? Eu acho que a gente tem que... um julgamento muito grande, né? Então... a inteligência artificial pega uma foto velha, bota a cor no negócio e bota o cara conversando de volta. Esses dias eu acompanhei o caso de uma senhora que fazia 30 anos que ela não vê o pai. Evidentemente vê na foto, né? E a inteligência artificial, o cara usou a foto, envelheceu o cara como se ele tivesse hoje e botou ele falando, assim, pegando o timbre médio dos filhos, que você grava lá 3, 4 falas. Cara, tem gente, tem vídeo na internet comigo falando em alemão. Cara, eu não falo alemão. É muito louco, o negócio é muito louco. Eu me lembro de 2 cenas da minha vida que foram muito significativas quando eu adotei essa questão de ir para a rede social. A primeira foi ter feito um curso de oratória bem bacana, e a pessoa que conduzia o curso era também um repórter, um cara famoso aqui, e a mulher dele. E depois eles tinham uma espécie de show de talentos, assim, para pegar os melhores e talvez projetar na televisão, aquela coisa toda. E eu sentei com a mulher, em 2 minutos ela olhou para mim e falou assim, ó, desiste que tu não serve, tu não tem cara para isso, a tua cara é alongada, teu nariz é torto, tua boca não sei o quê e tal. Sabe aquela coisa assim? Tipo, tô te dando um choque de realidade que é para tu tomar rumo mesmo e falar, não, aquilo ali para mim foi um impulsionamento, porque eu falei, agora que vai. É assim que vai ser? E a segunda coisa foi um professor, coordenador de curso da universidade que eu trabalhava na época, me chamou e falou, olha, eu não te quero mais aqui porque, cara, TikToker, a gente não... Isso e ciência não combinam, sabe? E ele ligou para o meu coordenador de curso, porque a filosofia ela está em todos os cursos lá da universidade, e eles conversaram e tal, e o meu coordenador me chamou e falou, olha, infelizmente o cara não te quer mais lá, e assim, e ponto final. E eu falei, é assim? Porque o que eu entendo nas redes sociais? As redes sociais, elas são uma oportunidade de contar, de estar em contato com as pessoas. Hoje, nesse momento agora, eu faço, em média, por mês, entre 90 e 100 milhões de visualizações. Cara, são 90 milhões de pessoas, ou pelo menos, talvez não seja... de gente que está me vendo o tempo todo. Então, cara, para pensar na oportunidade que a gente tem de estar na casa da pessoa, de estar no coração da pessoa, de estar naquela família. Como é que o cara despreza um negócio desse? Eu entrei na rede social por causa disso. Eu falei, não é possível que tamanho acesso e contato com as pessoas não seja explorado com coisas boas. Por que só tem porcaria? Por que só tem dancinha? Tu tocou no ponto, cara. Quando eu vejo um vídeo teu ali, não é brincadeira. O Júlio mostrou lá, esse é o nosso convidado. Vou usar uma palavra aqui, mas não me leve a mal. Eu me apaixonei pelo teu conteúdo, cara. Ficou feliz e grato. Não, eu olhei assim e falei, pô, isso aqui me lembra as aulas e você pega a biologia do jeito que eu a vejo. Porque o jeito que o meu professor via e contava, dá vontade de se enforcar no pé de couve.
sabe? É isso que vocês tocam, eu acho que é o ponto essencial, né? O ponto essencial, porque assim, na internet é um espaço aberto, né? A gente tem muito o que discutir ainda, mas teoricamente é um espaço democrático, todo mundo vai lá e fala o que acredita nas coisas e tal. Muito bem. Aí tu pensa assim, pessoas ruins estarão lá, pessoas desinformando estarão lá, pessoas só fazendo dancinha estarão lá. Tá tudo bem algumas coisas, outras não, né? Mas ok. Por que então um professor não pode estar numa rede social? Pô, daí de repente a pessoa tá lá e piada, que é uma parte boa também da internet, né? E dancinha é uma parte boa. Sim. Só que de repente só isso ficaria um pouco estranho. De repente tá lá o professor, membrana plasmática, cuidado aqui, a parte hidrofóbica, hidrofílica, não sei o quê. E falando da saúde, se cuida disso, se cuida daquilo. Então, de repente a gente tá nesse meio também. E a gente tem esse reconhecimento. Eu fico muito grato, né? Até a questão do Google, do YouTube, que apoiam a educação na internet, né? A gente tem grupos muito fortes, assim. Então, eu acho que é uma revolução. Porque, olha só, eu sou de Pelotas, gaúcho, né? Eu moro desde 2015 aqui Acostumado com o mofo. em Curitiba. Lá aqui também tem umidade, mas verdade. Aí pensa, olha que doideira. A gente... Em Pelotas também, não é uma cidade pequena, tem estrutura e tal, né? Curitiba nem se fala, então. Você imagina agora uma pessoa que vive numa cidade muito isolada, onde a escola nem tem estrutura, não tem professores. Às vezes os professores são formados, por exemplo, em biologia, mas dão aula de praticamente todas as matérias. Química, física. Exatamente, pela falta de estrutura, Sim. que isso não é a nível municipal, estadual, é a nível nacional, né? Então a gente tem um grande problema, um colapso de falta de professores, até muito pelo histórico que tu fala, professor é tudo desvalorizado, e tinha que ser muito melhor valorizado, mas é cultural. Então a aula que eu gravo aqui em Curitiba, que eu gravava em Pelotas, que eu vou gravar em qualquer lugar, pode ser assistida por essa pessoa que está lá numa cidade isolada e que não tem um professor de biologia ministrando. Então isso é a revolução da educação. É isso que a gente tem que focar, a gente tem que estar junto com onde o aluno está, porque o aluno está na internet, tá? Eles vão estar no celular. Então, por que nós não podemos estar na internet? Falando de fitoessência, falando que eu tenho que aprender ainda mais dessa área, né? Por que não? São coisas curiosas, estimula a curiosidade, estimula a uma vida mais saudável, né? Você está falando também no início, o homem destrói a natureza, cara. Só que nós somos natureza também. Uhum. Muitas vezes a gente, quando está explicando lá a biologia, as pessoas falam, não, nós e a natureza. Ou nós e os animais. Não, é nós juntamente fazemos parte da natureza. E nós e os outros animais, nós somos um animal também. Cada um na sua espécie, né? Mas nós somos um animal com um degradê muito diferente, de pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então, eu acho que isso, a gente tem que estar junto para integrar tudo. Olha, que legal. Hoje uma pessoa que vive lá em Pelotas, por exemplo, fala assim, eu não vou ter um contato com uma pessoa que está em Fortaleza, quase lá em cima, né? Bom, tu está na internet, cara. Por que não? Pode até fazer collab, pode se juntar, pode trocar conhecimento. Acho que cara, isso é sensacional, né? Então, essa questão das formações, a minha área, a área de ciências humanas, ela sofre muito com isso também. Porque, assim, eu não estou desmerecendo de nenhuma forma os professores, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem um esforço gigantesco de tentar fechar a maior parte dos buracos que a gente pode. Mas o que é muito comum na minha área? O professor que se especializou na área de história, dando aula de sociologia, dando aula de filosofia, ou o contrário. Então, os métodos que a gente utiliza para cada uma das áreas, eles são diferentes. Então, o cara vai dar aula de filosofia com a cabeça de história, ele vai acabar dando aula de história da filosofia, ou o contrário. Então, a gente começa a ver que isso começa a criar lacunas importantes que lá no Enem, lá no vestibular, vai estourar na mão do aluno. E aí, por que não a gente fazer o que a gente está fazendo? Cara, isso é sensacional, isso é fantástico demais. E eu digo mais. Você deve ter histórias animais, assim, Eu digo ainda que a gente estava conversando isso em off, acho que na semana passada, retrasada, que muito provavelmente isso vai ser, inclusive, os meios de educação que, se você der uma aula super didática e um professor coloca aquilo dentro de uma sala de aula, economiza trabalho de professores, porque a tua aula vai alcançar um número maior de alunos, precisando menos de professor. Aquele professor que não tiver engajado em fazer um conteúdo cada vez mais didático, mais completo, ele vai ficar por si só obsoleto. E isso tem que tomar cuidado, porque este crescimento online vai selecionar as pessoas que têm essa capacidade. Mas olha só, isso é legal também, porque assim, tem professores que me mandam às vezes direct, falam, professor, eu só tô
estudando para ver como é a tua didática, porque com base na minha é o que a gente se molda. A nossa didática com o professor é moldada com os professores que a gente teve, com a ideia que a gente quer. Então a internet possibilita isso. Por que não assistir aula, curitibano aqui, o professor Noslen, eu falo porque é grande amigo também. Ele tem uma didática, eu tenho a minha. Só que quando eu olho a didática dele, eu falo, poxa, olha que legal, e ele faz isso, quem sabe eu posso adaptar algo parecido, e ele a mim, e assim por diante. Então, as videoaulas fazem isso. Agora, uma videoaula não substitui uma aula presencial. São habilidades diferentes, né? O que é uma sala de aula? É um espaço onde tu tens que respeitar, ser respeitado, tem é um convívio em sociedade, é o primeiro convívio em sociedade, né? Então essa é uma habilidade que já uma videoaula não substitui. Agora a videoaula é um complemento, então o aluno foi lá, se distraiu, não pegou bem a respiração do celular, vai lá no YouTube, de repente tem a aulinha lá do professor Samuel Cunha como um reforço, e o próprio professor pode também utilizá-la para adaptar a sua didática como acha melhor, né? Não é que a minha seja melhor, né? Cada um tem a sua didática. Todo professor tem uma didática e alguns alunos gostam mais desse, outros mais daquele, tá tudo bem. Quanto mais professores estiverem ali, mais pessoas que trabalham sério na internet, melhor. Eu vejo para o Brasil, acho que a educação, em todos os sentidos, é a nossa maior arma. E a educação a gente fala assim, tá, ok. Só que por que não investe em educação? É um problema aí, porque a educação tu começa a investir hoje para chegar daqui a 10, 15 anos, né? Não é em 4 anos que as coisas mudam. É, décadas. São... E tu sabe que eu tenho uma imagem na cabeça em relação à biologia, que é a imagem mais transformadora, e toda vez que alguém fala biologia, é essa imagem que me vem à cabeça. A primeira vez que eu meti o olho no microscópio foi para ver um estômago. Cara, aquilo me impressionou de um tanto, porque eu olhava a folha e falava, cara, mas eu não tô vendo isso na folha, peraí. Aí você olha lá, é uma boquinha mesmo ali, né? E você vê aquilo ali foi muito impressionante. Isso foi tão impactante para mim que quando eu comprei o meu primeiro microscópio, que eu tenho em casa, uma série de microscópios, a primeira coisa que eu foi pegar a planta e ver um estômago. Porque aquilo ali me marcou profundamente. E aí a gente começa a pensar o quanto a experiência, que é isso que você está falando, da aula, ali na sala de aula, de você manusear, de você pegar e não ficar só no conteúdo teórico, como isso pega, cara, como isso... Ele vai lá no fundo. Porque pega emoção junto, né? A melhor via para a memória é a emoção, né? Sistema límbico. E aí tu fala, olha que legal, né, gente? Olha que marcou, isso é fantástico, né? Quando a gente é pequeno, que a gente está mais aberto ainda ao aprendizado, pequeno quero dizer quanto mais novo, né? Enfim, quando a gente pega e vê um estômato, tu nem imagina que aquela é uma estrutura fisiológica importantíssima da planta, né? Então, existe uma planta, é um organismo que não tem o sistema nervoso como a gente tem, não tem vários, mas tem outras. Na citologia, só para a gente pensar nesse ponto, a gente fala assim, células eucarióticas, tem célula animal e vegetal, como principais para a gente diferenciar. A gente pensa, animal é mais complexo. Sim, como ser vivo, um animal é mais complexo que uma planta, indiscutível. Só que se tu olhar uma célula vegetal, ela tem mais estruturas que uma célula animal. Tem só 3. A parede celular, que eu cito, que célula animal não tem. Que isso defende ela contra a morte, enfim. Tem grandes vacúolos, que trabalham no equilíbrio osmótico, reserva energética. Tem os plásticos, entre eles o cloroplasto. Que se não fosse o cloroplasto, nós não teríamos comida, né? Olha que interessante. Porque a gente faz parte dessa cadeia alimentar. Então a gente está junto com a planta. A gente estuda na biologia o chamado de coevolução, que é quando 2 espécies ou mais evoluem, uma dependendo da outra. É quando eu estudei parasitologia, né? Tipo assim, cara, como é que... os caras me acham louco estudar um verme dentro da gente, né? Mas olha que interessante, pensa numa lombriga no nosso intestino. Ninguém quer ter, embora seja a parasitose mais comum no mundo, né? Estima-se hoje que quase 1 bilhão de pessoas tenham... Só que tem 1, 2, tu nem sente sintoma. A gente, gurizada, brincando na praça, aí tinha 2, nem... Agora, se é uma infestação maior, aí pode dar problema. Mas como é que uma lombriga de 30 centímetros chega no nosso intestino? Ou uma solitária de 5 metros? E aí tu fala em filosofia. Filosofia é a mãe da ciência. Surge ali pelo pensamento, né? Estudar a filosofia é algo extremamente importante porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir sobre a nossa existência e tal. Bom, mas aí olha só. Coevolução. Como é que uma lombriga chega? E as pessoas antigamente se perguntavam, não, para aí. Elas surgiram do nada. A biogênese, coisa que a gente sabe que de alguma forma ela entrou ali. Só que ela não entrou inteira. Ela entra com um ovinho, né? E a partir desse ovo sai a larva que migra. Isso é uma das coisas mais interessantes. Ela perfura o intestino, cai na corrente sanguínea, se perde na corrente sanguínea até chegar no coração. Cresce um pouquinho, do coração, pequena circulação, alvéolos, cresce um pouquinho, fura os alvéolos, olha o caminho que ela faz.
sobe pela traqueia, chega nessa parte. Aí tem duas saídas. Ou, pessoal, vai tossir para fora, mas normalmente, o que faz? Engole. Aí ela volta, passa pelo estômago, aguenta o ácido, chega no intestino e ali fica adulto. Então ela não simplesmente chegou lá. E como é que ela sabe que tem que fazer todo esse caminho? É um processo de coevolução. É algo que foi extremamente demorado, inclusive. Exato. A gente, como espécie, uma espécie nova, mas estamos aí coevoluindo com tudo, inclusive com as plantas. Aí tu pega assim trabalhos que a Embrapa faz. Tu falou em pragas ali no início, né? Existe que uma planta que não é resistente a uma praga pela seleção natural, né? Então, o que a Embrapa faz para aumentar a produção? Faz o transgênico ali. Então, ela pega um gene de uma espécie que é resistente, que, sei lá, que dá um gosto ruim para a planta, põe na outra, sei lá, soja. Daí a lagarta que vai comer aquilo, isso aqui não tá bom, e não come. Ou seja, tu transferiu isso aí, tudo pelo estudo, né? Acho que o estudo é o que nos leva mais longe. Posso contar uma curiosidade aqui? Existe uma linha dentro da parasitologia que está estudando a coevolução, né, a mutualismo entre um parasita e o corpo humano. Você fala, poxa, mutualismo não é parasitismo. Existe uma estimulação do sistema imune para quem tem o verme que não é igual às pessoas que ficam tomando vermífugo. E aí que vem aquela história, né? Pessoal que fica esterilizando o corpo com antibiótico, com vermífugo, e não se permite expor um pouco, o sistema imune não é estimulado o suficiente, a pessoa fica daí sendo atacada por diversos tipos de alergias e coisas do gênero. Desculpa te falar. Essa questão, por exemplo, de antibiótico e tal. Cara, existe uma epidemia das pessoas. Tanto é que, ainda bem, o antibiótico ele foi proibida a venda dele sem receita médica, acho que foi em 2008, 2010, por ali, né? E quando isso aconteceu, eu me lembro que houve um grande problema. Porque, como assim eu tenho uma dor de garganta e não vou tomar antibiótico? Antibióticos são específicos, não só contra as bactérias, mas sim contra a espécie de determinada bactéria. Tem antibiótico que funciona para uma parte, outro que funciona para outro tipo de bactéria, se é gram positivo, gram negativo, se é bactéria intracelular ou extra. Então tem que ter um controle, sim. O nosso corpo ele tem que trabalhar. Quando a gente fala assim, claro, a gente não quer ficar com placa de garganta, tem que tomar tudo isso. Só que a pessoa acaba hiperestimulando o corpo a coisas que combatem imediatamente, por exemplo, uma bacteriose, e eu volto a dizer, tá com febre, é bactéria, tem que tomar, mas se é uma virose, tu vai tomar, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, e outra, tu tá matando micro-organismos benéficos no intestino, a gente sabe que tem uma microbiota intestinal extremamente importante, vitamina K, outras vitaminas são produzidas ali, e são bactérias, então eles sofrem com o efeito do antibiótico. Então o antibiótico tem que ser receita médica, e o próprio médico, né, você é da área da medicina, vocês, os dois da área da medicina, sabe que o médico ele também tem que estudar a questão evolutiva. Sabe que na medicina, no currículo, posso estar enganado, mas até onde eu já conversei com um médico, ele falou, não, a gente não estuda na graduação a evolução, não tem uma disciplina falando evolução, sabe? Verdade. Não tem. E tinha que ter, cara, porque nós somos... biologia é a base. É a evolução dos seres vivos, a gente tem que entender que uma bactéria, quando a gente fala a bactéria está resistente, o último antibiótico que a gente descobriu, faz 20, 30 anos, datas não vem ao caso, mas faz muito tempo que o último princípio ativo. Então, o que está acontecendo? As bactérias estão evoluindo. Evolução na biologia não é melhorar, tá? Evolução na biologia é mudar. Pode ser para pior ou para melhor. Enfim. Até porque câncer evolui. Evolui para estágio não sei o quê. Então, na linguagem popular a gente fala, mas na biologia evolução é mudança, literalmente. Então, uma bactéria ela está sempre mudando. Aí fala, mas nós não evoluímos. Nós evoluímos, mas uma geração nossa se sobrepõe em 30 anos. Uma bactéria em 30 anos já foi milhões, centenas, bilhões de gerações. E as mudanças são muito mais perceptíveis. E por isso tem as superbactérias aí, né? A pessoa hoje vai ser o grande problema, tá? Dos próximas décadas aí. Vão ser bactérias ou até fungos, que são mais complicados ainda de tratar por não ter medicamento. A gente volta lá. Na época, a pessoa tinha tuberculose na época, antes do antibiótico, era a sentença de morte quase, né? Peste bubônica e tantas outras. E é isso que, às vezes, quando a gente vai falar de ciência, a gente precisa ter um pouco de cuidado e talvez aí entre um pouco essa questão da filosofia, da antropologia, da sociometria, que é, ok, nós temos o conhecimento, a grande pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Porque você pega um mundo capitalista, que usa a ideia de profilaxia, né? Vamos evitar que aconteça. Tá, o menino lá, hoje de manhã eu estava na academia, vi o dedo dele lá, cortado e tal, daí eu falei, e aí, cara, o que aconteceu com o dedo e tal? Ah, não, aqui eu fiz isso, e tô tomando anti-inflamatório certinho, antibiótico certinho. Aí você olha o tamanho do ferimento, característica, será que era o caso realmente dele estar tomando tudo isso? E aí você começa a ver uma microbiota intestinal
que regula uma pancada de coisas. Se você pegar o gout lá, o tecido linfóide associado ao intestino, e ver a relação desse tecido com a microbiota, e você tira essa microbiota ali, ou diminui uma mucina, ou... Cara, isso causa um caos no organismo dessa pessoa. Causa um caos. Então, a gente, de nenhuma forma aqui está fazendo nenhuma apologia a não usar remédio, mas de usar de uma maneira que não é uma maneira realística ali, a pessoa realmente, você falou agora do vírus, né? O que adianta eu tomar um antibiótico se você está com uma infestação viral? Vai adiantar o quê? Corticoide, cara. Corticoide. Tá valendo, porque eu tenho 2 bebezinhos, né? Um de 2 anos e 6 e outro de 1 ano e 4 agora. Então são muito juntinhos ali, coisa mais querida. Mas o que aconteceu? Recentemente teve laringite. E aí foi lá para Pelotas, pegou a doença e tal, e já estava com dificuldade. Sim, a gente levou para o pronto atendimento de madrugada e deram corticoide, e ali sim, porque estava realmente, é um risco a laringite. Só que eu fui ler sobre, porque um remédio que meu filho vai tomar, eu comecei a ler. Bom, corticoide é extremamente eficiente para evitar essas alergias, inflamações, tipo da garganta. Na hora, questão de 1 a 2 horas, assim, estava respirando bem, já sem aquela rouquidão, pode fechar, né, inclusive. Aí estava vendo. Aí vi algumas pesquisas, alguns médicos falando que tem que cuidar, que tem pessoas tomando corticoide como se fosse xarope. Cara, e é um risco, porque o corticoide, ele não destrói, mas se tu tomar, ele vai dar para uma criança problemas de crescimento, problemas, né, imunológicos e vários outros problemas. Então o remédio, ele tem que ser tomado. Cara, é um caos. Ele tem que ser tomado sob uma perspectiva de necessidade e não enfim, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. A garganta. Pois, nem o que tem que ser por qualquer motivo? E aí que entra muito da área que vocês tanto falam, assim, né? É uma alimentação saudável. E comer bem não é comer muito, é comer equilibrado. E aí entra um outro nível, né? Para o nosso corpo tem gente que vive de fast food, ultraprocessado, né? Ah, mas eu tenho 18 anos, não tenho hipertensão. O problema é depois lá para frente. Você está construindo. Você está construindo. Exatamente. Você sabe que um dos princípios da fitoterapia, e uma das coisas que me levou muito a essa questão da fitoterapia, foi a frase de um professor. E ele disse o seguinte: quanto mais próximo você estiver do natural, mais próximo você estará da saúde. Eu falei, não entendi. Explica esse trem logo aí. Aí ele fez uma explicação, que é uma coisa que a gente tem lá no ensino médio, a gente vê isso no ensino fundamental, que é esse princípio da conversão da luz solar lá na planta, ela pega o CO2, pega a água e forma um negocinho de glicose. Cara, como é que a planta consegue fazer esse trem? Aí a gente começa a ver que aquilo que o cara fala faz sentido. Veja, nós evoluímos enquanto animais, podendo se movimentar, podendo se defender, podendo correr e tal. A gente não precisou mais desses metabólitos secundários que a planta desenvolveu para se proteger. Aonde está a inteligência da natureza? Quando falta na gente, a gente vai lá na planta e faz isso. O exemplo do tomilho. Cara, o tomilho para essas dores de garganta, o tomilho para tosse, o tomilho para problemas respiratórios profundos, o eucalipto. Pô, essas plantas, elas são de lugares, geralmente de lugares, onde tem muito fungo, onde tem muito vírus, onde tem muita bactéria. Pega a melaleuca para você ver. A melaleuca, ela dá lá na Austrália em banhadão, cara. Banhadão, assim, um negócio, sabe, aquela coisa assim de umidade total e tal. A planta precisou desenvolver um metabólito para se proteger de fungo. O que a gente faz? Ah, eu tô com um fungo aqui na minha pele. O melaleuca, empresta aí um pouquinho do que você está fazendo aí. Vamos botar aqui nesse negócio? Então, quanto mais próximo eu tô da natureza, mais aquilo vai fazer sentido para minha saúde. Por quê? Porque toda a minha expressão gênica depende, muitas vezes, para produzir uma proteína, que você vai lá com uma determinada vitamina, uma vitamina D, um negócio assim, e fala, célula, tá precisando produzir esse trem, vamos se mexer. Aí o que a gente está vendo hoje? Imagina, a planta produziu, o bicho comeu, a gente pegou o bicho, processou, e ele virou avina. Para quem é aqui de Curitiba, avina é a salsicha. Eu tive dificuldade para me acostumar. É a salsicha. Cara, olha o quanto a salsicha, ela tá longe dessa condição natural. Tirou fibra, tirou tudo, acrescentou nitrito, acrescentou nitrato, meteu sódio pra caramba, pintou o negócio. Ah, mas eu comi uma vez, eu vou morrer? Não, claro que não. Mas, cara, pensa. Na época, eu estava falando com a minha esposa esse dia, lembrando dos idos tempos lá da faculdade, né? Cara, eu trabalhava na universidade e eu saía 6 horas para pegar ela na frente da faculdade e a gente ia comer pizza, comer cachorrão todo dia. Cara, era todo santo dia. Aí como que o organismo vive? Não vive. Como que desenvolve saúde? É água mole, pedra dura. Tu bate, é mesmo pro nosso corpo. Aí tu falou isso aí, interessantíssimo também da questão de expressão gênica. Uma das coisas que mudou um pouco de paradigma, porque sempre a gente estuda o que no ensino médio?
A gente tem determinados genes, no qual na hora de formar os gametas, eles vão se misturar, segregar, e vai na hora de formar ali, né? Enfim, dos gametas masculino e feminino, vai formar um ser vivo, metade pai, metade mãe. Só que olha só, estudando epigenética, um amigo meu estudou, fez mestrado disso aqui também, agora tá, não, fez doutorado aqui, trabalhando em epigenética, que são os reguladores gênicos, né? Uhum. E aí, segundo a epigenética, isso já comprovadamente, se tu fuma, cara, se tu bebe demais, alguns reguladores gênicos são passados para o filho, não só o gene. Porque o gene é a cor do olho, enfim, são as características visíveis, o genótipo em si, mas o fenótipo com o ambiente está mudando. Então, os reguladores gênicos regulam quais genes vão ser mais ou menos expressos, e aí a tendência de desenvolver doenças, que daí eu não tenho dados aqui para falar, mas que são várias. Então, falar em fumar, não, mas para aí, eu não vou passar isso para meu filho. Passa. Pior que passa. Isso é muito triste. Por isso que uma vida saudável, ela vai além da... Porque não é só os nossos genes, volto a dizer, né? O nosso ciclo celular é extremamente regulado. Um erro no ciclo celular pode desenvolver um câncer, né? Mas tem lá no intérprete, a gente fala G1, S, G2, né? E ali tem pontos de checagem. Cara, para dar um erro é raríssimo, é extremamente raro. É para uma chance em bilhões de vezes. Só que nós temos trilhões de células, né? Então, se a gente não estimular o nosso corpo a ser saudável, né, a gente aumenta o risco. Pensa comigo assim, que uma coisa interessante, nós evoluímos não no sedentarismo, no nômade, gente, atividade física, era caçar, tinha que sair, caçar os bichos lá, trazendo os dentes, e a expectativa de vida era baixa, não porque não fazia atividade física, não, era baixa porque os caras tinham que se arriscar extremamente, né? Então, o que acontece? O nosso corpo ele foi moldado na atividade física. E hoje eu sou que eu tenho que de vez em quando me levantar, fazer uma atividade física, correr, andar de bicicleta. Por quê? Porque senão a gente fica o dia inteiro sentado, cara. O dia inteiro sentado. E o nosso corpo não foi evoluído, digamos, moldado nesse sentido. Diferente, mas tinha um amigo meu, mas uma tartaruga não faz atividade física e vive 150 anos. Não, mas ela... Como não? Ela carrega um peso gigantesco nas costas. Tá aí, ó, por isso mesmo, tá aí. Não, mas são animais com expectativas evolutivas diferentes, né? Então é muito diferente. Uma planta, falou a planta não se mete, então tem que ter outras estratégias. Pega ali um cacto, não tem folha, tem espinho, desenvolver um gosto, um odor, qualquer coisa para tentar espantar o predador, que seriam os herbívoros ali. Então, cada organismo no seu quadrado ali, nós temos que nos movimentar. E a gente tem que entender isso, cara. Eu acho que todos os cursos de todas as áreas da saúde deveria ser biologia mais medicina, biologia mais nutrição, biologia mais farmácia, porque, cara, é a base da coisa toda. Né? Principalmente na medicina. Eu acho que a gente tem que ter essa questão. A gente tem citologia, tem a embriologia, faz aquele estudo meio padrão comum, né? Mas existem coisas ali que a própria mecânica genética, porque eu falo que é uma mecânica porque parecem motorzinhos funcionando e fazendo a transcrição gênica, né? Quando você falou ali dos corticoides, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre corticoide e cortisol, né? O corticoide ele é um artificial imitando o efeito do cortisol, só que ele vai lá, pega no receptor e gruda. A gente tem enzimas para tirar o cortisol, para ele fazer o efeito e deixar disponível novamente o receptor. O corticoide a gente não tem enzimas que vão lá e tiram. A gente degrada, mas leva mais tempo. Por isso que a gente tem o efeito do corticoide e ele, a longo prazo, começa a gerar dano. O cortisol natural do nosso corpo, ele vai dentro lá da tua célula e bate ali na porta. Você tem recursos para mandar para a circulação, o sistema imune está precisando e o cérebro está precisando de açúcar. É como se fosse o cobrador de imposto, né? Joga na circulação e aquilo está disponível para as áreas que faltam. Então isso é genial. Só que o corticoide, ele vai lá, gruda, como a inflamação custa muito ele vai lá, gruda nos receptores imunes, paralisou. Paralisou, não existe mais inflamação. Significa que se tiver vírus, se tiver bactéria, ele vai continuar a agir sem a defesa do corpo, mas não vai ter inflamação. Nessas horas que nem você comentou, de estar com um edema muito forte, com uma clínica muito perigosa pela inflamação, faz total sentido você usar o corticoide, né? Lembrando que se tivesse uma boa quantidade de cortisol ali, natural, às vezes é aquela pessoa que fala que toma chuva e não fica doente. Por quê? Porque ele já tem uma base de cortisol. Agora, olha que legal.
começa a estressar o indivíduo, começa a prejudicar a produção de cortisol, começa a dar problemas dele em conseguir desenvolver um bom descanso e uma boa recuperação. O cortisol dele vai abaixando, ele não tem recursos, daí quando chega na inflamação que precisa mesmo, aquilo deixa a pessoa prostrada. Não é aquela pessoa que tô com uma febrinha, mas tô indo bem, tô tocando a vida. O cara tá morto. São os níveis de pessoas que a gente vê adoecendo com muita facilidade e outras poucas. Tá ali no cortisol. O corticoide, então, ele é uma ferramenta que a medicina desenvolveu, descobriu, sensacional para controlar esse tipo de situação. Mas é fácil perder a mão porque o efeito que ele faz é tão bom, só que ninguém subestima, né, os efeitos adversos e acabam usando que nem xarope. Ó, e aí a pediatra do nosso filho, Thaís Zarto, que é de Curitiba também, muito boa, né? E ela, a gente vê que é uma pessoa que está sempre se atualizando também. A gente preocupado, lá em Pelotas, ó, receitaram isso. Ela falou, não, dá. Eles receitaram 5 dias. No segundo dia estava super bem, falei, dá mais um dia, daí o terceiro falou, para por aí que eu acho que já resolveu. Porque a laringite, no caso, diz que começa muito forte, depois tende a diminuir. Por quê? Porque há estudos que indicam que tu pode tomar um número X, criança, né, pensando nos meus filhos, tu pode dar para as crianças um número X que não faz mal. A partir de, não faz mal pelo processo cumulativo que tu fala, pela dificuldade de degradação. A partir daquela dosagem, que é alguns dias, eu não vou falar porque eu não tenho certeza, né? Mas são alguns dias, durante um ano inteiro, ou seja, tomou no mês de janeiro, aí tomou em maio, de repente, ou seja, não, mas já faz 3 vezes, não, é durante um ano inteiro essa dosagem, aí aumenta a chance de causar problemas. Os hepatócitos estão lá tomando-lhe porrada, tomando-lhe pancada, e é exatamente isso, a gente fala muito para as pessoas, quando a gente vai olhar para uma medicação ou para um processo de tratamento, a gente tem que sempre considerar o estado daquele corpo e o que aquela pessoa come. Cara, se você tomar um remédio para dor de cabeça, um paracetamol e tomar um café em cima, o que ele faz no fígado, o que ele mexe no fígado, vai impactar na relação que aquela medicação vai ter na farmacodinâmica ou farmacocinética lá dentro do organismo do cara. Como é que a gente não pergunta isso para o paciente? O paracetamol é um problemão. A gente faz o paracetamol é um dos remédios mais tomados, né? Pois é. E se tu lê a bula do paracetamol, tu te sai assustado. Eu não recomendo. Eu falo assim, eu não vou falar que eu não tomo, né? Mas me tem uma dorzinha de cabeça assim, aí vai lá. Só que, cara, eu evito o máximo. Porque o paracetamol, uma dosagem X pode ser letal, né? Sim. E é um medicamento que tu compra assim facilmente. Então, tem que evitar, na verdade, quanto menos, minha visão de mundo, tá? Quanto menos remédio a gente tomar, melhor. Esse é o ponto. Agora, é óbvio que todo problema, né? Todo remédio tem um efeito colateral, né? Tu vai tomar um paracetamol por causa da dor de cabeça, aí ele vai saber que tem que atuar na cabeça, não, atua no corpo inteiro, claro que alivia ali. Então, todo medicamento, por ter um efeito colateral, a gente sempre faz aquela pergunta. Os benefícios superam os malefícios? Sempre. Mas quem tem consciência disso, professor? Não tem. É tão difícil, porque o caso do paracetamol é um caso clássico. Se você for pegar os estudos, e até o pessoal que defende o uso, eles dizem, até 750 miligramas não tem problema nenhum. Cara, pega os brasileiros e faz um estudo de esteatose hepática para ver lá o fígado do cara como é que tá. Mesmo com 750? Para você poder falar que aquela pessoa numa condição ideal, perfeita, não vai ter problema. Pô, pega o cara todo lascado. A questão da vacina, por exemplo, que vai criar anticorpos. Cara, um princípio básico de biologia, se esse sistema imune não está funcional, não está produzindo linfócito B, linfócito T, cara, não vai produzir. Como que a gente ainda não tem como padrão fazer um teste básico para ver o sistema do cara para daí fazer a vacina? Aí o que você tem que fazer? Meter 3, 4 vacinas para conseguir o resultado. Daí você padroniza essa quantidade que você falou para todo mundo, só que o cara vai lá, um dia antes bebeu, encheu a cara, tá com um monte de acetaldeído na circulação, o cara já tá com o fígado ruim, tomou um paracetamolzinho, porque era só na quantidade que não ia fazer mal, e de repente o cara começa a ter uma falência hepática. Aí a gente está considerando uma pessoa que talvez já tenha algum problema, né, que não sabe, e o paracetamol vai ser metabolizado no fígado. Então, tu lê a bula lá, tem a dosagem máxima diária, né? Óbvio que se uma pessoa talvez já tem um problema ali no fígado, que já está um pouco... É que nem álcool, né? O álcool é um veneno. Nosso corpo é envenenado. Não estou falando, professor, não, uma cervejinha, claro que eu tomo, não é que vai fazer mal. O problema é o seguinte, que se a pessoa toma isso aí, está forçando o teu fígado. Por que a gente fala assim, mas aquela pessoa bebe engradado, não fica bêbada?
Porque quanto mais tu toma, primeiro copo de vinho que uma pessoa tomou, primeira taça de vinho, só sai bêbada. Aí passa uns anos tomando, daqui a pouco uma taça não faz efeito, ele toma 2, 4, entendeu? Pra tu começar a ficar bêbado. Por quê? Tem uma lógica nisso. Quem faz o metabolismo do álcool, principalmente, é o retículo endoplasmático liso, presente muito nos hepatócitos. Então, se tu tens X quantidade de retículo liso ali, tu vai tomar um copo de vinho, é pouco retículo endoplasmático, tu vai ficar bêbado ali porque ele demora mais tempo a processar. Se a pessoa começa a tomar com maior frequência, tu vai produzir mais organela para metabolizar mais o álcool. Ou seja, tu fica mais resistente ao álcool porque ele metaboliza mais rápido. No entanto, tu continua sobrecarregando teus hepatócitos. Então, não parou de sobrecarregar porque você está mais forte. Esse é o grande problema. Eu acho que a medicina é importantíssima, tá? A gente fala assim de medicamento, é importante. Na minha visão aqui, tá? As pessoas devem se vacinar, devem tomar os seus remédios, devem fazer tudo. Óbvio, sempre na presença da visão de um médico, né? Sempre na recomendação que a medicina fala, porque a automedicação é um problema, a gente sabe disso, que pode ser um problema, só que tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que o primeiro passo da nossa vida é tentar ser saudável. Não rolou assim, aí sim, tu vai optar por uma suplementação, uma coisa, né? Eu tive uma tia, esses dias me ligou, e ela disse assim, eu tô com uma coceirinha aqui na garganta, eu tô tomando esse medicamento. Daí eu falei, quem te passou? Ela falou, não, é que sobrou na caixa da vez passada. Eu falei, tia do céu, pelo amor de Deus, tu não faz nem ideia do que pode estar rolando dentro de você e entrando nesses problemas, como, por exemplo, você criar ali uma superbactéria, que hoje é um problemão nos hospitais, cara, um problemão. O cara chega para ser tratado no hospital, aquele antibiótico não faz mais efeito. Aí você vai analisar por quê? Não, porque sobrou 5, 6 lá e eu tomei para ver se dava certo. Tomei para ver se dava certo, cria um baita de uma encrenca para essa pessoa. Sabe como funciona essa questão de seleção natural das bactérias? Vou contar assim resumidamente. É o mesmo processo de seleção natural de todos os seres vivos. Você tem 100 bactérias, claro que são muito mais, vamos imaginar. Quando a gente toma um medicamento, um antibiótico, imediatamente as bactérias ficam assim, meio capenga, assim. Toma o segundo dia, a metade ou mais já morreu. Toma o terceiro dia, 95% já morreu. Porque há uma variação na população de bactérias. Então, sempre algumas poderão tem um DNA extracromossomal, que a gente chama de plasmídio, que geralmente é ali que elas conseguem a resistência. Então, tem umas bactérias que naturalmente, a partir de mutações que elas vieram sofrendo ao longo do tempo, tem uma resistência maior ao antibiótico. Então, a pessoa toma 5 dias e o médico disse 14 dias. Mas já tomei 5 dias, estou sem febre, estou bem, não me sinto nada. Aí tu para de tomar. Aquelas bactérias que estavam quase morrendo, mas ainda eram mais resistentes, elas chegam e falam, parou o antibiótico. E agora elas começam a se dividir. E são clones. Então agora tu vai voltar a tomar o medicamento, só que tu não vai pegar 3% só resistente, ou 1%. Aquele 1%, tu vai pegar agora 100% delas resistentes. E digo mais, como agora tem uma colônia de novo de bilhões de bactérias, pode ter surgido outras mutações ainda mais resistentes. Esse é o risco do automedicamento com antibióticos, né? Cara, que pepino. E a gente vê muito, e eu tenho falado bastante, a pessoa tá lá com... Você estava falando outro dia, até quero que você explique a diferença da gripe e do resfriado, mas a gente tem ali, sei lá, um vírus que entrou e começou a fazer uma bagunça. O que a gente vai? Vai lá na farmácia e pega um antigripal. Pô, sumiram os sintomas. Beleza. Beleza para quem? Beleza pro vírus. Tu forçou ele a se jogar dentro de uma cápsula de proteína, o bichão fica lá quietinho. Aí você vê a pessoa... Isso são ciclos muito comuns de acontecer, da pessoa ter uma gripe, 2 gripe, 3 gripe, e você fala, ih, mas o que está acontecendo comigo? O teu sistema imune tem ele tem uma função importante, porque a gente pensa no antibiótico ou pensa numa quimioterapia como se só ele fosse agir. Não, o sistema imune está lá pegando essa bactéria enfraquecida aí você não ajuda o teu sistema imune, a pessoa está mal nutrida, não dorme direito, não faz atividade física, e aí imagina o caos que ele está causando achando que está fazendo um baita negócio. Não é um baita negócio. A diferença entre gripe e resfriado é muito interessante que dentro da medicina ocidental a gente fala que resfriado ela é causada por rinovírus, vírus respiratório sincicial, adenovírus, e a gripe é a influenza. Então são vírus diferentes, só que esses 3 primeiros eles teriam só uma afinidade com a mucosa respiratória, e o vírus da influenza ele é sistêmico. Tanto é que quando você pega uma gripe, você sente dor, prostração, parece que a pele fica queimando só de tocar, principalmente na parte das costas toda. E os outros, ele tem uma preferência só para a mucosa da parte respiratória. Porém,
Existe uma visão dentro da medicina chinesa oriental que fala que estes vírus já estão lá. Quando você é exposto a uma temperatura que sempre vai ter uma briga, micro-organismos tentando fazer o uso e invadir as células. Quando você diminui a temperatura, você está desfavorecendo o teu sistema imune e, por consequência, favorece eles. Então, se eu for lá, hoje, você está bem, e pegar um exemplar da tua mucosa e fizer um rastreamento de proteínas virais, eu posso encontrar ele lá, mas você não tem clínica. No momento em que você começa a escorrer nariz, que daí é diferente de gripe. Gripe é dor, não tem nada a ver com o nariz escorrendo. Gripe é dor no corpo, prostração, febre. Agora, aquela coisa de mucosa, o cara tá ranhento, tossindo, produzindo muco, fanho, às vezes uma irritação na garganta. Este que são desse resfriado, quando a mucosa diminuiu a sua possibilidade de defender de forma adequada, teve a invasão desses outros vírus, fizeram ali uma competição a ponto, aí sim, de baixar mais o seu sistema imune e aí você ficar mais factível a outras infecções. Normalmente bacterianas, mas pode ser viral também. Daí vem aquela coisa, né? Uma coisa leva a outra, né? Porque baixou o imune. Então, às vezes a pessoa está com uma infecção de uma amidalite, mas ela é secundária ao resfriado. Mas o resfriado já é secundário a uma abertura de defesa. E que tem a ver com a temperatura, porque a temperatura do nosso corpo é para ser feita, o ideal é 36,5 graus. Diminui ali as condições, nossa via aérea sempre vai ser mais baixo do que a temperatura do coração e do pulmão, mas se você fizer assim, né, Vai estar aqui. você vai sentir o calor, que é um mecanismo, inclusive, de arrefecimento interno. Por isso, quando está calor, a gente refresca, né? E se a gente baixa mais ainda a temperatura... Desnecessariamente, vias aéreas. Se baixa mais ainda, pulmão, músculos. Se baixa mais ainda, a pessoa já vai entrando numa hipotermia, daí vai complicando, vai entrando bactérias... E aí a pessoa vai tendo infecções porque está abrindo a defesa. A temperatura, isso é outra coisa. Como a biologia está em tudo, né? Isso é legal. A temperatura, a febre é uma defesa inata. A gente nasce com ela inespecífica. Contra qualquer coisa que cause uma doença, são liberadas substâncias, né? E as substâncias fazem com que sobe a temperatura. 36,5 a média. 37,5, cara, a minha visão é uma febre inicial, uma febrinha assim... Tranquilo. A minha visão é o seguinte, monitora. Porque, como tu disse, uma bactéria, se ela está causando doença em nós, é porque ela tem uma faixa ideal de temperatura semelhante à nossa. Subir a temperatura dificulta a divisão celular dela. Por quê? Por que isso? Porque todas as proteínas, a expressão gênica, tudo se dá em proteína, as enzimas são proteínas, né? Elas têm uma faixa de temperatura e pH também. Se sobe um pouco a temperatura, essas enzimas não vão trabalhar tão bem. É óbvio. Por exemplo, eu peguei Covid tardiamente, não tinha pego nada, assim, agora nesse ano peguei e me deu uma febre alta, cara, assim, 39, quando chegou assim 38,5, tomei remédio, é óbvio que vai tomar, tu não vai ficar com febre 38,5, 39, tem que tomar, porque uma febre muito alta vai acabar desnaturando as nossas proteínas, é problema. Agora, as pessoas que chegam a 37,5, assim, então falar com os médicos, né, pessoal? Aqui, eu não sou médico, tá? Tô falando minha visão de biólogo aqui, a relação... Eu sou e eu concordo. Então tô embasado aqui, tá? Porque o que acontece? Eu dou a visão biológica, porque é assim que funciona. Nosso sistema imunológico, a febre é uma ajuda ao sistema imunológico, desde que ela não cause mal, né? Mesma coisa com medicamento. Sim. A febre é boa até um limite. Ela vai ter 40 graus, tu vai entrar em coma. Tu vai 40 e poucos graus, tu vai entrar em coma. Faz bolha? Chega a fazer bolha? Meu Deus. E o sistema imune depende disso, né, cara? Até a vasodilatação para o monócito passar lá para ajudar no sistema. Sim. Depende disso. Professor, pergunta básica do ensino médio. Vírus é ou não é um bicho? É uma pergunta filosofal aqui. Vamos fazer para falar de filosofia. E eu tenho uma resposta para isso. O que eu ensino? Vamos lá. A ciência a gente sabe que não é absolutamente certa, ela é o melhor que a gente tem. A partir de novas descobertas, a gente vai gerando novos conhecimentos, está tudo certo, faz tudo bem. A gente não pode ter certeza de tudo na vida, né? Nem a ciência. O que eu explico? O vírus, segundo a teoria celular, não é vírus, não é vivo. Por quê? A teoria celular diz o seguinte,
Todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula. E toda célula só surge de outra pré-existente. Então, Via de regra. ao meu ver, não seria um ser vivo. No entanto, tem vários colegas, professores, metade vai achar que é, metade, e ninguém está errado, tá todo mundo certo, porque é uma questão de conceito. O vírus estaria no limiar da vida ali, né? Então, eu só falo isso porque o aluno vai fazer um vestibular, chega à segunda fase, eles não vão perguntar isso, né? Não Sim. pode, né? Mas se tem algo parecido, ele pode falar, segundo a teoria celular, ou seja, não sou eu que estou falando, é a teoria celular, que é bem embasada, né? O vírus não é vivo por causa disso, por causa daquilo, tá pronto. Até porque o vírus também entra nessa discussão. Mas se a gente for exato. naquela teoria que é todo organismo, micro-organismo, qualquer coisa, qualquer matéria que consegue replicar a si mesmo. Daí ele entraria. Aí entraria, né? Na verdade, não sei. Porque um vírus, para se multiplicar, ele precisa da maquinaria de uma célula. Porque ele não tem ribossomo. Mas para eu estar vivo, eu preciso roubar a célula de uma planta. A energia, eu faço uso da energia assimilada do sol de uma planta. O vírus também está fazendo. Não diretamente. Ele só vai... Porque o vírus fora da célula, ele nem é chamado de vírus. É vírus, a gente fala. Mas um ser humano fora do planeta. Tipo isso. Se a gente pensar em macro, a gente vai discutir. Eu acho muito legal isso. É uma discussão aberta. Porque é uma questão de conceito, entendeu? Tu não... Mas não é legal certo conversar. Errado, né? Eu tenho colegas professores que ensinam que não é vírus, que vírus, né? Por isso que isso nem é discutido para o aluno, né? Mas os alunos sempre perguntam, falam, gente, sim. a gente fala que Mas para mim o que é vivo mais simples é uma bactéria. Mas o que eu amo nessas discussões, porque o que move a ciência é a pergunta, não é a resposta. Exatamente. Então eu acho que quando a gente faz esses debates de condições, eu acho que isso instiga muito mais conhecimento do que as respostas virem prontas e falar, não, eu aprendi que não é vivo, então não é. É assim que a gente constrói nosso conhecimento, né? E essas dimensões, é muito legal, a microbiologia principalmente, que a gente vai para uma dimensão que os nossos olhos não estão acostumados a ver. Porque quando a gente está falando de um vírus, esses dias eu peguei uma mosquinha, mas cara, aquelas mosquinhas micro, aquela bem pequenininha, coloquei no microscópio, que tá nos infernizando tipo aquilo. E eu fui aumentando, e a gente chegou num ponto em que eu vi o ácaro que vive na perna daquela mosquinha. E aí tem uma moça que trabalha lá em casa que sempre tá por ali passando e tal. Daí, quando eu acho uma coisa muito interessante, vem cá dar uma olhada. Nossa, é muito pequeno. Eu falei, cara, imagina que dentro desse ácaro vive uma bactéria e dentro dessa bactéria vive vírus. Olha a dimensão do negócio. E uma coisa aqui falando sobre vírus, que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? O fato de você ter contato com um vírus não necessariamente significa que você vai desenvolver aquela doença. Sim. Porque a gente tem uma série de barreiras ali, né? Sim, como é que explicar que tem pessoas aí que não ficam doentes tão facilmente, né? O próprio HIV tem pessoas que naturalmente são imunes, né? Porque é uma mutação que acumulou num gene ali, que teve num gene que o vírus não consegue se inserir no DNA dela, né? É o vírus aí do século, né? O HIV, porque ele é um vírus que ele tem a enzima transcriptase reversa, a gente fala que é um retrovírus. É um troço muito louco, porque ele faz o contrário, né? Então ele vai, a gente pega o DNA, produzir RNA, não, faz o contrário. E qual é o problema do HIV, né? Ele consegue se inserir na nossa célula e ficar lá, em reservatório. Nosso sistema imunológico não chega, por isso que não tem cura. Esse é o grande problema, é um vírus de extrema mutação, bem complicado, ainda bem que hoje tem, porque assim, tá aumentando os números de casos de novo, assim, nos jovens principalmente, porque... Só relaxa, né? Eu sou de 87, né, cara? Então, eu cresci lá minha primeira infância ali, escutando as histórias, né, do pessoal que... Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo, né? Os caras definharam ali. Hoje isso não acontece, por causa da ciência de novo, porque os antirretrovirais que atacam nessas enzimas e outras vias. Então, o que os jovens estão fazendo? Não estão se preocupando, tia. E aí é um problema, né? Eu acho que a preservação ali na questão das relações sexuais tem que ser não só porque teria uma doença, que não, por várias outras doenças que podem ser contraídas ali. E é um outro assunto que a gente pode também discorrer bastante, mas... Que é o próprio caso da AIDS, é um caso interessante, porque tem muita gente que não dá a mão para o outro, porque acha que vai pegar. Baita preconceito. Cara, isso é um baita preconceito. Porque isso vem de lá de trás. Chamava de câncer gay na época, porque começou na comunidade LGBT da época ali, se disseminou muito, e aí as pessoas tinham isso como um preconceito. Hoje os estudos mostram que não tem nada a ver. Uma pessoa hoje que tem HIV é uma pessoa que vai viver normalmente a vida,
com uma ressalva, vai tomar um comprimidinho todos os dias. Então, uma doença crônica como é a diabetes tipo 2, né, como é a hipertensão, entre outras doenças, se tornou hoje uma doença crônica, tem que ser tratada e a pessoa que se cuida, é aí que tá o legal, tipo. Uma pessoa que é portadora da HIV não vai desenvolver a AIDS. Que são coisas diferentes. Isso. HIV é o vírus. Perfeito. A pessoa pode ser portadora e se tratar, ela é indetectável. Tu vê que a pessoa é soropositiva, tem os anticorpos e tal, mas tu não encontra o vírus, nem nos exames mais... O vírus não circula no corpo dela, então ela nem transmite. Só que ela não cura. E pode ficar um tempão sem se expressar enquanto... Não, se continuar o tratamento a vida inteira. O cara que não faz nada, nenhum tratamento, porque entre ele tá infectado e desenvolver... Magic Johnson aí, né? Ele pegou, teoricamente, ele contraiu, né? Pegar um termo inadequado e falar... Parece que ele tinha dito no início dos anos 80. Em 1993, se eu não estou enganado, no exame de rotina, ele viu que era portador, jogava na NBA. Há indícios, ele falou depois com pesquisas, que é porque ele era um esportista de alto nível. A atividade física fez com que ajudasse o corpo dele a lidar. Porque o vírus ele se multiplica, os linfócitos caem, fase aguda, depois fase crônica, que pode durar meses ou anos. Se uma pessoa tem uma alimentação saudável, se faz atividade física, pode ser que passe uma vida inteira, praticamente, aí, sem desenvolver os sintomas, mas muitas vezes até transmitir. Então tem que cuidar. Esse é o problema. Conheço casais que um é HIV positivo, o outro não é. E não... Se o positivo se trata, ele não vai transmitir. É a grande questão. Claro que tem que ter o acompanhamento médico, mas não transmite, é indetectável. Né? É fantástico, né? Isso, aí tu imagina, estamos em 2024. Imagina falar isso na década de 80, lá, quando o Cazuza foi para os Estados Unidos tomar o AZT, aquele medicamento com efeito colateral, destruía fígado todo. Dor muscular gigantesca. Tanto é que ele parou, né? Daí parou de tomar. E aí, Renato Russo, acho que morreu em 96, por ali, né? Acho que foi em 96. 97 para 98, que veio os novos, uma nova, né? 2007, um novo. Então hoje é 2 comprimidos, cara. É fantástico. Né? Eu tenho 2 perguntas para fazer, uma para você e uma para você. Existe algum tipo de... Não sei se você tem conhecimento sobre isso, sobre a questão da infecção. Eu ouvi falar que de homem para mulher, de mulher para homem, tem uma diferença, do sexo vaginal para o sexo anal tem uma diferença. Você tem dados sobre isso? Dados em termos assim, de cabeça contaminação? não vou ter, mas eu sei, tem a ver com a capacidade de lesão do órgão genital. Fato. Entende? Então, quando você vai fazer um homem está contaminado, ele tem mais chances de contaminar a mulher porque a área de lesão e de contato é maior no da mulher. O contrário é também o contrário. A mulher que está infectada... sexo selvagem nem pensar. E o anal é muito atrito, né? Então ali vai ter... E a mucosa anal é de muita absorção também. Então isso existe, eu já li sobre isso, também não vou saber de dados específicos assim, mas é sempre nessa. Ó. O homem, no caso, ativo com a mulher, o homem tem muito menos chance de pegar da mulher do que a mulher do homem. E mais chance ela teria ainda seria o sexo anal, né? Aí muda para tomar por causa da mucosa que absorve das lesões que ali são causadas. E por isso também naquela época se disseminou também na comunidade LGBT, porque ele escolhe a comunidade, mas talvez porque o tipo de sexo que eles faziam, enfim. Mas hoje, homem e mulher têm chances diferentes, mas todos têm chances, né? Todos. Não importa, por isso que se preservar, assim, usar preservativo é melhor. Ainda bem, né? Já li pesquisa falando assim que o HIV é um vírus pouco transmissível. Pouco. Se fosse tipo outras que tem aí. Tem estatística. É pouquíssimo transmissível. Se fosse demais, aí seria muito mais grave. Comida caseira é a melhor forma de você evitar esse tipo de pepino. Comida caseira. Comida caseira. É isso aí. Então, fica em casa. Né? Se você pega uma agulha, não é uma super atualizada a informação. Na época que eu estava na faculdade, o professor falou que é tão transmissível, é tão menos transmissível, mas ainda assim tem que tomar cuidado. Se você pega uma agulha vazada dessas de seringa numa pessoa infectada para uma pessoa não infectada, o vírus do HIV é 1 em 27. Porque a chance dele sobreviver no ar, ele é muito vagabundo, né? Por isso que ele é mais comum em transfusão de sangue, no sexo oral, anal, contato direto, momento, né? Porque daí ali passou e ali fez a contaminação. Na hora. Ele é super facilmente oxidado.
No caso da hepatite B, é 1 em 3. E se muito você mais ficar com minutos ele fora, você ainda tem chance de contaminar. Então a hepatite B é muito mais contagiosa. Por isso até em questão de manicure há o risco, né? É. E nunca se ouviu falar, até onde eu sei, né? De transmissão de HIV em manicure, por exemplo. Né? Sim, Porque não fica. Mas E a é legal. hepatite B é um monte. Sim, Um monte, sim. um monte. E é legal isso que tu falou, porque nem olha como é pouco transmissível. E eu não tô falando que pouco transmissível, falando, relativizando. Não, ele é transmissível, porque as pessoas fazem sexo, né? Então ocorre a transmissão e as pessoas às vezes vão para as festas e tomam ali, e no outro dia, não tive preservativo. Enfim, tem até os PrEP, que eles chamam lá, né? Que são profilaxia pós-exposição. Sim. Mas... esqueci o que eu ia falar. Sobre a facilidade de transmissão. Sobre a transfusão sanguínea, é isso mesmo. Pensa em transfusão sanguínea, é 100% de chance. Não é 100% de chance. Chega em 90 e alguma coisa por cento, mas nem a transfusão sanguínea de uma pessoa HIV positiva para uma pessoa que não é 100% de chance. Existe chance, altíssima, claro, mas nem assim é 100%. Tem uma relação de temperatura também, que se baixar a temperatura, a exposição ao oxigênio, alguma coisa assim. Eu sei da exposição de oxigênio, da temperatura não tem de cabeça. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: o vírus da AIDS, ele pega o linfócito específico, que é o linfócito T, certo? O TCD4. E tem muita gente que acredita que ele destrói a imunidade da pessoa. Na verdade, não é bem isso, né? Ele destrói uma parte da imunidade. É uma parte. Porque, olha, o vírus é parasita intracelular obrigatório. Então, para se multiplicar, ele precisa estar de uma célula. O desgraçado não foi encontrar uma célula da defesa para se multiplicar? Desgraçado. Porque se assim, um vírus resfriado, como bem falou ali, a diferença entre gripe e resfriado, que é importante, as pessoas, para qualquer coisa, para estar gripada, né? Às vezes é um resfriado, né? Mas enfim, porque a gripe é bem mais forte do que o rinovírus, que muitos resfriados. Mas aí tu pega o vírus do resfriado, ele ataca uma célulinha ali, que não tem nada a ver com a tua defesa. Então vem a tua defesa e ataca. Agora o vírus HIV... O HIV, no caso, né? Falar vírus HIV é redundante. Ele entra numa célula e essa célula era responsável por matar ele. Que filho da mãe. É uma das responsáveis. Então, o sistema imunológico começa a cair ao longo do tempo, cara. E aí vem infecções secundárias, né? Outros problemas, e a pessoa acaba morrendo, não teoricamente pelo vírus em si. O HIV, a síndrome da imunidade adquirida, da imunodeficiência adquirida. Valeu, obrigado. Fazia tempo que eu não falava essa sigla. Ela não mata por si só. Não, ninguém morre por HIV. O HIV vai diminuir a defesa a ponto da pessoa pegar um funguinho no ar e aí esse conflito. Causa uma pneumonia e aí vai. E até tem um tipo de câncer específico que eles podem estimular o surgimento, né? Que aí que começou no Brasil, quando chegou o HIV, começou nos Estados Unidos, né? Houve uma desconfiança ali, porque tinha pessoas apresentando esse tipo de câncer, manifesta na pele, né? Enfim, não lembro o nome também. E aí que os médicos da época começaram a desconfiar e viram que daí já estava circulando há um tempão aqui no Brasil, né? Também o HIV. É porque a CD4+, uma das funções dela é caçar essas células cancerígenas do corpo, alguns tipos, né? E, cara, passa em branco o negócio. A CD4 ela faz o reconhecimento. Se ela não reconhece o patógeno, não ataca. A pessoa, mas e os macrófagos e os outros? Imagina uma empresa, né? Onde tem uma produção no qual uma pessoa para de produzir. Aí daqui um pouco começa a quebrar o equipamento. E aí o que acontece no nosso sistema imunológico? Ele começa a ficar não tão funcional. E isso, volto a dizer, para uma pessoa que tem HIV que não trata. Se a pessoa trata, vai ter uma vida completamente normal, com expectativa de vida igual, tá? O único problema, tomar o remedinho, que o Brasil é pioneiro nisso, tia. Tem lá, SUS... de graça, só ter o diagnóstico, a pessoa faz tratamento, zera o vírus na circulação, não no corpo, né? Inclusive o preventivo, o profilático. Os gratuito, PrEP, né? Tem todo um sistema, é bem bonitinho de acontecer. Aconteceu acidentes no hospital, o pessoal já entrava na profilaxia. E tem a pré e a pós. A pré é o seguinte, a pessoa vai ter uma relação. Aí fala, mas não é só para usar preservativo, tá? É que tem pessoas que acabam, devido a, sei lá, até pela profissão, pela festa que vai que eu me envolvo ali, eu sei que eu não vou utilizar preservativo e o que vai acontecer? Eu vou tomar antes para me prevenir, não quer, sabe? Mas o certo, volto a dizer, é o preservativo que também é dado de graça no SUS, ou é muito baratinho. Porque esses medicamentos, mais uma vez, os PrEP, enfim, os pré e pós-exposição, são medicamentos que
vão atuar para prevenir que o vírus se instale, mas também é um medicamento, então tem efeito colateral. Mas eu vejo conduta, o ser humano é um bichinho incrível, né, cara? O ser humano é o único bichinho que transcende a sua natureza, ou seja, vai querer fazer coisas que a sua programação genética não estava lá. Por exemplo, tem uma situação, veja, eu não estou falando com preconceito nem nada, porque o ser humano é incrível e faz com ele o que ele quiser. E como diz um amigo meu, o que você vai fazer com os seus furos e os seus tarugos, desde que consentido, tá tudo certo. Mas veja, tem uma conduta sexual chamada roleta russa, já ouviu falar? Não. Eles pegam 26 casais, e daí assim, eu já acho isso um pouco estranho, mas enfim, eles trocam, todo mundo troca, só que eles inserem entre esses 26 um casal soro positivo. Ah, não, mas... Cara, roleta russa. Aí, tipo, a emoção do negócio é você não saber com quem que você tá saindo. Aí tem essas piras que daí os caras ficam loucos. O fazer o antes e depois fazendo o depois, porque é a emoção. Bom, se esse pessoal positivo fizesse tratamento, não transmitia, mas o que eles buscam é a emoção de talvez se contrair ou não. Se joga no bungee jump, cara, você vai ter emoção pra caramba, vai fazer paraquedismo, sei lá, mas é o tipo de conduta que... Não, mas não tem gente que faz realmente roleta russa com revólver, cara? Então, já teve acidente com isso? Pelo amor de Deus. Professor, já estamos com o nosso tempo avançado aqui, mas eu tô louco pra te fazer uma pergunta. Eu sei que você não vai conseguir resumir em minutos uma história de vida dentro da biologia. Mas com certeza você deve ter curiosidades dentro da biologia que te saltam os olhos. Conta pra gente aí uma curiosidade que você fala, cara, isso daqui, você falou do parasita, pode ser até esse, se você quiser. Vou falar então uma curiosidade, porque a biologia eu acho assim, eu sou muito feliz no curso que eu fiz, estudar biologia é algo que me abriu a cabeça para muitas coisas, né? Eu acho que uma pessoa que passa uma vida inteira sem estudar a biologia no questão nos aspectos do ensino médio que seja, sabe? Porque na verdade o ensino médio muitas vezes tem os conteúdos que são chatos, que a gente tinha que reformular currículo e tal, mas tem coisas tão curiosas, né? Tão curiosas. Então eu poderia falar várias, eu vou falar uma, que ontem quando eu estava pensando, o que a gente pode abordar lá, eu falei, isso aqui eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria saber, né? De qualquer idade. Por exemplo, qual é o papel no nosso corpo, assim, o pão, por que a gente precisa comer? Como é que a gente tira alimento e para onde é que ele vai? Né? Então, olha o conjunto da situação aqui. Eu vou tentar ser bem didático para as pessoas se apaixonarem. Vem para a biologia é linda. Então, imagina que tu comer um pãozinho. Tem toda a digestão, tu absorve, sai no final a glicose, ela entrou no teu sangue. O que faz essa glicose? Né? A gente pensa, a glicose é o açúcar. Sim, eu não vou nem entrar em questão de insulina e glucagon, mas imagina que essa glicose entra na nossa célula. É dessa glicose que tem 6 carbonos que a gente tira a nossa energia. Então a gente vai começar a quebrar. Aí vem os nomezinhos chatos, ó. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Você quebra, oxida completamente a molécula de glicose, rouba a energia dela, transformando em ATP, que é energia para a nossa célula. Adenosina trifosfato. Aí tu fala, professor, ok. Ou seja, o pão, que tinha amido e desse tamanho, agora se transformou em algo molecular e foi quebrado e a gente produziu ATP. Só que o curioso disso tudo são duas coisas. Ao longo do processo, a gente produz água. No finalzinho lá, a gente produz água. E libera como resíduo CO2. Então, olha só. Entrou lá, né? Enfim, a gente vai produzindo. Esse CO2 agora, dentro da nossa mitocôndria, sai e vai ser eliminado por onde? Pelos pulmões, né? Então, olha que legal. A gente emagrece pelos pulmões, cara. Quando a gente tá, vou suar, vou ficar suando aqui, põe cinto. Não, tu perde água. Por que quando a gente está correndo, a gente fica também ofegante? Porque a gente precisa de mais oxigênio, já posso falar do papel do oxigênio, e tu vai ter que liberar mais CO2. O acúmulo de CO2 no sangue causa acidificação. Então, o estímulo começou a produzir mais ATP, quebrando mais glicose ou até gordura, você está produzindo mais CO2 e ele tem que ser eliminado. Tua respiração ficou ofegante, teu coração acelera. Por que o coração acelera? Porque tem que circular mais sangue, porque ao mesmo tempo está entrando o O2 pelos teus alvéolos, nos pulmões, e o O2 também tem que ir lá na célula, por isso que fala respiração celular. Porque o O2 é que atrai os elétrons lá para produzir ATP. Então tá tudo ligado. Tá? Então isso é uma curiosidade, quando a gente se liga que tá comendo, ou que a gente tá na academia e tá ficando ofegante, é por ali que a gente tá emagrecendo. Então dá para escrever, a gente emagrece pelos pulmões. Cara, que tesão isso. Como que a biologia, a gente não se apaixona por esse tipo de coisa, cara? Tá tudo ligado, né, tia? Você sabe que além de me apaixonar pela biologia, eu ainda tinha uma professora muito bonita, professora Andréa, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você. Cara, ela era muito bonita. Quando ela ia dar aula pesada, ficava tudo assim, ó. Ela era bonita demais. Eu ia falar que dentro da medicina chinesa, fala que todo mundo tem uma fogueira dentro. E essa fogueira, se a gente vê na física, na química,
ela é a transformação da matéria orgânica em CO2 e água, né? E que libera calor, né? Que libera calor e tudo. E nós temos calor, nós temos CO2, nós temos, consumimos oxigênio. Por isso que fala que nós temos os elementos dentro do nosso corpo, né? Que além de tudo, nós somos o universo, só que temos o elemento vida também. Então eles falam que a gente tem água, o fogo, a terra, os elementos químicos, o metal, que são os minerais mais refinados, mas também nós temos a madeira, que é a vida. E é o que a gente põe para dentro, no fim das contas, né? E aí vem a curiosidade. Vamos além nessa curiosidade. Essa glicose que entrou na nossa célula veio do pão. O pão, vamos botar trigo. Trigo, planta. Planta, fez fotossíntese. Essa energia veio do sol, velho. Andou 8 minutos e 19 segundos luz por aí, né? Pelo espaço, foi captado pelo fotossintetizante ali, converteu energia química em energia luminosa em energia química, que depois a gente comeu, e que se pegar outras cadeias alimentares, isso é passado adiante. A gente podia falar também de magnificação trófica, que é a passagem de toxinas ao longo da cadeia alimentar, mas daí fica para uma parte 2, quem sabe. Uma coisa que me chama a atenção, teve um cientista alemão que estudou um cara que passou praticamente um ano, assim, a experiência do cara foi mais ou menos assim. Ele era um religioso mega ultra power lá, radical pra caramba, e ele comia uma hóstia e tomava um copo de água todo dia. E tipo, o cara ficou nesse processo quase um ano. E ele falava, a ciência tem que me explicar, porque, cara, como que eu faço, como que eu consigo sobreviver? Que, claro, são casos absurdamente extremos, né? Que aí se cogita a possibilidade de que o cara estivesse fazendo fotossíntese e tal. Mas eu acho que isso não é possível, né? Para um ser vivo. Talvez bactéria faça isso. Tem bactéria, tem animais que incorporam alguns protistas ali que tem cloroplastos, né? Que eles conseguem viver não diretamente, mas indiretamente da fotossíntese. Mas animal, assim, ser humano, vamos botar... Mais complexo não tem como. Não, impossível. Não, mas existe uma adaptação que o ser humano faz, e isso é contado, inclusive, na questão metabólica, quando a gente vai fazer questão de emagrecimento, que é a taxa metabólica basal. Uhum. Se a taxa metabólica basal dele se iguala ao consumo dele, ele vive daquilo. A questão é, ele não consegue ser produtivo com aquilo. Fato. O cara ficou parado o tempo todo. Exatamente. Um só. Então, se ele fica assim e ele iguala o gasto ao ganho, tranquilo. A questão sim, o basal, né? Se tu consegue realmente diminuir o teu metabolismo, seja por concentração, batimentos cardíacos, né? Tu vai diminuir o consumo de energia e tu emagrece menos. É a mesma coisa com gás oxigênio. Se tá lá num lugar que não tem muito gás oxigênio, que as pessoas falam, vamos se acalmar, porque se ficar ofegante, tu vai precisar de mais oxigênio, vai liberar mais CO2. Então, isso é interessante, né? A taxa basal, tem gente que não emagrece, fala assim, o cara come, ou melhor, não engorda. O cara come, porque tem questão de hormônios, tireoide, T3, T4, que falam, não, tem até o hipertiroidismo, né? Que é também outro assunto interessante, o hipotiroidismo, duas condições que não são boas, tá? O bom é o equilíbrio. E se você acrescentar ali uma dosezinha de autoimune com uma tiroidite de Hashimoto, aí a parada fica mais... Para a gente encerrar aqui, professor, quero dizer a você, de novo, profundamente feliz e honrado de ter você aqui. Cara, você não sabe a dificuldade que foi pra gente conseguir ajustar essa data. Sério? O homem é muito requerido, tudo que é canto. O que é muito bom, né? Porque é um reconhecimento pelo teu trabalho, é um reconhecimento pelo quanto você faz pela população de alunos e de uma forma geral da humanidade, eu diria, né? Porque eu acredito que uma boa parte, talvez a maioria, que te assista sejam alunos. Mas, cara, eu não sou teu aluno, e eu fico pirado com as coisas que você fala. Eu já pirei. Demais, eu agradeço muito o carinho de vocês, né? A gente ama o que faz. Quando a gente ama o que faz, acho que as coisas vão dando certo, né? E a questão da educação sempre foi, é o que mudou minha vida, né? Então, sempre o estudo, cara, eu acho assim, se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão em casa, estudar, sempre é o melhor caminho, não como indivíduo somente, né? Mas como população. Meu querido. Olha, eu só tenho a agradecer. Amei os seus conteúdos. Eu falei que eu tenho que mostrar para o meu filho. Ele está com 11 anos. Vai começar agora no ensino médio logo. Então ele está começando nessa questão de ciência e está gostando bastante, mas aqueles assuntos ali são mais ensino médio. Mas ele tem que assistir esses conteúdos e queria agradecer também, porque esses conteúdos demonstram também uma dedicação, mas antes dessa dedicação, ele demonstra um coração. E esse coração, ele não é simplesmente de você passar o conteúdo. Você está importando, dá para sentir que você está querendo que a outra pessoa compreenda. E essa conexão que você faz através de um simples vídeo é sensível, é perceptível. E isso parece que faz com que a gente até
capture mais. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E a vocês que nos acompanharam até agora, só para dizer para vocês que aquela promessa que eu fiz lá no começo de que o negócio ia ser sensacional, se cumpriu em gênero, número e grau. Aproveita, faz a tua inscrição, eu vou deixar aqui todos os perfis, professor, do meu querido co-host, e o meu também, obviamente, de outras redes sociais. E se você puder compartilhar com mais 2 ou 3 pessoas, nós dobramos, triplicamos, quadruplicamos a quantidade de pessoas que vão viver melhores, mais equilibradas, com menos medicamentos, usando quando necessário e com muito mais conhecimento e leveza. Super beijo para você. Tchau. Valeu.